Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. O chamado de Abraão é algo que está em meu coração durante todo o dia de hoje. E eu orei a Deus nesse período da tarde acerca deste episódio. Porque eu sei que a palavra de Deus, ela é viva, ela não é morta, ela não é estagnada, não. Ela é viva e eficaz. Ela penetra em nossa alma, em nosso coração. Ela é o poder de Deus para salvar nossa alma. Nós estamos falando de algo mais poderoso que uma bomba atômica. A palavra de Deus move os céus, move a terra e move até o inferno. E o Espírito de Deus começou a ministrar coisas em meu coração acerca do chamado desse homem. Eu já preguei algumas vezes sobre isso. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido no decorrer dos anos de minha vida, de meu ministério, é que esta palavra é viva e que ela se renova a cada manhã e coisas novas são acrescentadas pelo Espírito de Deus. Talvez você nunca tenha parado para pensar em alguns detalhes no chamado de Abraão. É claro que nós poderíamos abrir um leque tremendo aqui, porque são muitos detalhes acerca desse chamado e muitas mensagens, muitas reflexões nós poderíamos ter nesse episódio, mas eu quero me deter em um aspecto nessa noite. O aspecto de que o chamado original não se destinou a ele, Abraão, mas sim a seu pai Terá. Eles habitavam em Ur dos Caldeus.
e pelo chamado de Deus, ele se dirigia com seus filhos para Canaã. Porém, no meio do caminho, Terá encontrou uma terra fértil e produtiva. E você sabe bem que em uma jornada longa como essa, de Ur dos Caldeus até Canaã, são muitos meses de caminhada e acampamentos diversos em vários lugares. Mas quando eles chegaram nesta terra, Padã, em Arã, por ser um lugar fértil, um lugar aonde a manada e o rebanho produziam com facilidade, eles foram ficando. E eles foram ficando. E ficaram mais. E se estabeleceram ali. E aquele chamado, e aquela direção que Terá recebeu em seu coração lá em Ur dos Caldeus, ficou esquecida por ele. E ele se acomodou naquela terra. E ali ele ficou. Sabe, eu gostaria de nesta noite refletir com você acerca disso. Por quê? Porque eu tenho convicção de que Deus, ele tem um chamado para a minha vida. Ele tem um chamado para a vida da senhora que está me ouvindo agora em algum lugar, do senhor, do jovem, de você obreiro de alguma igreja, de alguma denominação. Ele tem um chamado em nossa vida. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E em nossa caminhada, em nossa jornada, em direção a este objetivo, em direção a este propósito, Satanás, ele sempre fará com que exista uma terra produtiva, um lugar bom, um lugar próspero, um lugar onde nós possamos visualizar prosperidades, avanços, conquistas, coisas que não estão dentro daquele propósito, não é o nosso objetivo, não é o lugar de chegada, não é aonde Deus quer nos levar, mas Satanás, em nossa caminhada, em nossa jornada, ele faz com que venhamos observar e termos o desejo de nos acomodarmos neste lugar. Eu hoje fui levado a meditar e a refletir sobre duas coisas. A diferença entre a iniquidade, presta atenção nisso, é algo tremendo. Entre a iniquidade e o pecado. Existe uma diferença entre essas coisas. Quando nós vamos lendo a Bíblia Sagrada, nós encontramos diferenciações entre situações que nos afastam de Deus. Por exemplo, existe uma expressão que nós devemos deixar de lado todo embaraço. O embaraço em si, ele não é o pecado, mas ele irá gerar o pecado. Porque o embaraço são como cordas
que nos aprisionam a uma situação que, mesmo ela não sendo ainda pecaminosa, ela vai gerar o pecado, porque esse embaraço vai nos tirar dessa jornada, vai nos impedir a continuidade desse caminhar em direção a esse propósito. É isso que Paulo disse certa vez: esquecendo-me das coisas que vão ficando para trás, eu não me embaraço, eu não permito que essas cordas, que esses cordéis venham me aprisionar em situações quaisquer, mas eu prossigo em direção a um alvo que me está proposto. Por isso, eu quero ler alguns textos aqui na Bíblia Sagrada. Semana passada, nós lemos Ezequiel 28. Pregamos 3 noites sobre isso. Hoje eu quero ler um detalhe aqui. Em Ezequiel 28, verso de número 18, que diz assim: você conhece a profecia ao rei de Tiro e sabe que se refere ao querubim da guarda, a Lúcifer, e a razão de sua queda. No verso 18 diz: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos que veem. O que seria esta multidão de iniquidade? Iniquidade. Sabe, quando nós começamos a refletir sobre esse assunto, chegamos a uma conclusão de que esta iniquidade é a raiz ou a semente através da qual irá brotar o fruto que nós chamamos de pecado. Preste atenção. E esta é a razão pela qual existem pessoas que cometem pecados, transgressões, e elas pedem perdão a Deus. Escute o que eu estou lhe dizendo. Eu já conversei com muitas pessoas assim. E a minha intenção em trazer essa reflexão e esta revelação na noite de hoje não é te acusar, não é te apontar o dedo, mas é procurar te ajudar através desta revelação, que a tua vida verdadeiramente venha mudar, venha ser impactada pela força desta revelação de Deus e o milagre acontecer. Sabe, eu não quero que você venha a ser como Nicodemos, apenas uma pessoa com vestes religiosas, com linguajar religioso, com uma Bíblia religiosa debaixo do seu braço e com canções gospel na ponta da língua. Eu não quero que você seja uma pessoa meramente religiosa como Nicodemos e jamais experimente o nascer de novo. Jamais experimente o milagre no caráter, na personalidade, a quebra da tua iniquidade, da raiz do mal, da semente onde se gera o pecado. Eu já conversei com muitas pessoas: missionário, eu não consigo largar.
o vício do cigarro. Eu não consigo largar, eu quero confessar isso para o irmão, porque sei que o irmão é um homem de Deus e não vai ficar falando mal de mim por aí, ou trazer insinuações da minha vida durante uma mensagem. Eu sei que o irmão vai querer me ajudar, por isso eu preciso confessar o meu pecado. Eu não consigo largar a bebida. Sabe, e essa pessoa deseja isso, ela pede perdão por isso, mas ela novamente volta a cometer esse pecado. Há algo que a aprisiona, é cortado o fruto, mas a raiz permanece viva. É necessário um milagre. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E ele disse isso aos judeus que criam nele. Isso significa que ao andarmos com Jesus, nós iremos conhecendo verdades, e essas verdades vão nos libertando à medida que vamos nos aprofundando no conhecimento do Senhor, e sua palavra nos vai sendo revelada pelo Espírito Santo. Vamos descobrindo verdades, e estas verdades quebrarão algemas e despedaçarão os jugos do inferno. Escute isso. A iniquidade gerada em Lúcifer, nesse querubim, a semente, a raiz de todos os pecados que foram gerados a partir de então. A iniquidade é quando uma mente, ela começa a se desconectar dos propósitos de Deus, da submissão à sua palavra. Lúcifer começou a se ensoberbecer. A multidão de seus comércios fez com que ele valorizasse mais suas riquezas de negociação do que o próprio Deus. Se essa iniquidade não for quebrada, pecados continuarão a serem gerados, dia após dia. E jamais você conseguirá ser um homem santo, uma mulher santa, separado pelo Espírito de Deus para um propósito. Porque você não terá a sua mente conectada, você jamais conseguirá ser submissa à palavra de Deus. Você não quer ir para o inferno, você não quer ser lançado no lago de fogo e enxofre, mas você não consegue, você não alcança a libertação. Há algo mais forte, não é o diabo, é esta iniquidade que está lá dentro, enraizada, que você precisa discerni-la, detectá-la e expô-la. Como alguém que está doente expõe uma ferida ao médico. Você só irá buscar a cura se você souber que está doente, meu irmão. Você só irá buscar um remédio se você discernir que você precisa dele, que há uma enfermidade, que há uma doença. Então você vai procurar a cura. Você está procurando a cura para o teu pecado, mas você desconhece que há uma raiz, que há uma raiz de iniquidade que gera, que faz brotar, que faz surgir, que te escraviza. Ao discernir isso, ela será quebrada, porque você vai expor, você vai dizer a Deus: tira de mim esta iniquidade que há dentro do meu ser. Profeta Isaías, capítulo 53, verso 4, é uma revelação que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Está falando sobre a crucificação e o momento em que Jesus estava padecendo por todos nós, derramando o seu sangue inocente, para levar sobre ele
toda mazela, toda maldição, todo pecado e toda iniquidade. Diz o texto: e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 10 diz assim: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu acabo de abrir a minha Bíblia no Evangelho de Lucas. Eu quero que você veja isso. Eu vou ler uma revelação sobre a porta estreita, que diz assim: e percorria as cidades e aldeias, e ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe alguém: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: porfiai, ou seja, lutai, batalhai, trave uma guerra. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora a bater na porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado em nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro, ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que existem últimos, que haverão de ser primeiros, e primeiros, que haverão de ser últimos. O que estamos falando? Estamos falando de algo que é dentro do ser humano, que você jamais irá procurar um médico se não discernir que tem uma doença, que precisa de um medicamento, de um tratamento ou de uma cirurgia, porque você preza pela tua vida. Estamos falando que você jamais irá buscar uma cura para a tua alma, se você não discernir que a razão pela qual você não consegue se libertar desse pecado não é fraqueza do poder do sangue de Cristo. Ele perdoa aquele teu pecado e ele não se lembra mais dele, mas você o cometerá novamente o mesmo. Você é escravo daquilo, você vai gerar aquilo que a semente que está lá dentro faz com que se gere, a iniquidade que está lá dentro, que você não discerne ela, que você não compreende ela, porque a partir
do momento em que você abrir os olhos, você vai expor, você vai fazer como Naamã, você vai se despir, você vai dizer: aqui está a minha lepra, eu estou morrendo disso, eu preciso me humilhar na presença de Deus, mergulhar na sua unção, no seu poder, porque ele foi moído não apenas por enfermidades, ele foi moído não apenas por pecados, mas ele foi moído pelas minhas iniquidades, e eu quero ser liberto, quero que isso seja arrancado de dentro de mim. A iniquidade é o que te desconecta da vontade soberana de Deus. A iniquidade é que faz com que você esteja como Lúcifer, rodeando nas pedras afogueadas em torno do trono do Deus Todo-Poderoso, se beneficiando de alguma forma daquele poder e daquela glória, mas a tua mente está desconectada, você não está submisso à palavra dele, você não tem ele como Senhor da tua vida, você está se ensoberbecendo, você está colocando outras coisas no lugar de Deus da tua vida. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando Deus viu a iniquidade no coração de Terá, começaram a existir outras coisas mais importantes que a palavra de Deus. A terra era boa, era produtiva, o gado pastava, as ovelhas cresciam, o sol era bom, o clima era bom, a família estava adaptada, e tudo isso começou a ser primazia, tudo isso começou a ser prioridade, tudo isso começou a ser a coisa mais importante, e isso é iniquidade, isto em si não é pecado. Estar num lugar bom não significa que seja pecado, estar preocupado com a família não significa que seja pecado, mas essas coisas podem ser uma iniquidade a partir do momento que elas se desconectam da vontade de Deus, que elas se desconectam da direção do Espírito Santo. Por isso é que Jesus disse que aquele que amar mais o pai, a mãe, a mulher, os filhos, a própria vida, mais do que a ele, não é digno dele e nem é apto para entrar no reino dos céus. Abraão, disse Deus, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, larga este lugar, essa terra produtiva, essa terra próspera, onde está todo esse rebanho bonito, e o seu pai, e toda a tua parentela, sai do meio deles, sai da tua terra, sai do meio da tua família, vai para a terra que eu vou te mostrar, e eu farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Veja isso, meu irmão e minha irmã. Estamos falando de direção de Deus. Estamos falando dessa porta estreita que Jesus mencionou e que muitos vão ficar batendo na porta quando o pai de família fechar essa porta, e eles vão ficar batendo desesperados. E nós te conhecemos, nós tomamos café junto, nós tínhamos comunhão, tu ensinava em nossas ruas. Apartai-vos de mim, vós que praticais, vocês vivem a iniquidade, uma mente, um coração apartados da vontade de Deus. Vocês querem benefícios dele, vocês querem bênçãos dele, vocês querem, como o querubim da guarda, ficar rodeando na pedra fogueada e se beneficiar de alguma forma dessa glória e desse resplendor, mas na verdade vocês estão preocupadas com o próprio reino de vocês. Vocês praticam a iniquidade. É isso que faz gerar o pecado. Dia após dia, mês após mês, ano após ano,
e você vai pedindo perdão pelos seus pecados, você pode pedir até 70 vezes 7, você será perdoado, e você vai continuar a pecar, e a pecar, e a pecar, mas se essa iniquidade não for arrancada no teu peito, a porta vai se fechar, e você será lançado fora. Isso é o que mais o diabo quer fazer. Você se lembra dos espias? Os 12 espias, um de cada tribo, um líder. Não era um Zé Mané qualquer. Era um líder de cada tribo de Israel que Moisés mandou entrar na terra prometida para espiar aquela terra e ver a situação da terra em que eles iriam entrar. 10 daqueles espias começaram a observar os habitantes daquele lugar e disseram: meu Deus do céu, os caras são gigantes. Nós somos como gafanhotos diante deles, eles vão nos esmagar. Olha o tamanho desse cara. Gente, vamos voltar. Vamos dizer para Josué, vamos dizer para os generais, vamos comunicar aos outros 10 espias, vamos falar com Moisés que a caminhada foi boa, mas chegou a hora de voltar para o Egito, porque é impossível. Olha o tamanho desses sujeitos, nós não vamos conseguir entrar nessa terra. Josué e Caleb estavam entre os espias e eles enxergaram os mesmos homens, mas a mente deles estava conectada em Deus. Não havia iniquidade instalada na alma deles. Pelo contrário, eles estavam em conexão. O homem que está conectado com Deus, ele não vê barreiras, ele não vê impossíveis, ele não vê impedimentos, porque ele sabe que aquele que está com ele é maior do que aquele que está nesse mundo, e que com Deus, como disse o rei Davi, eu salto muralhas, eu destruo exércitos. Sem isso é impossível agradar a Deus. Isso chama-se fé, é estar conectado com a mente de Deus, é estar submisso na direção dele. Se ele falou que vamos entrar, nada pode nos impedir. Se ele falou que esse é o caminho, vamos seguir por ele, e nada pode nos parar. Nenhum prato de lentilha, ainda que eu esteja morrendo de fome, eu não vou trocar a glória de Deus por um prato de lentilhas. Minha mente tem que estar conectada com Deus, submissa à sua direção. Terá, pai de Abraão parou no meio do caminho. Ele começou a praticar a iniquidade, se apartar da submissão, cortar o cordão umbilical que o ligava ao Deus Todo-Poderoso, viver sua própria vida, ter suas próprias direções. Não estamos dizendo que ele não acreditava em Deus. Não estamos dizendo que muitas pessoas que me ouvem nessa noite não acreditam em Deus, no céu e no inferno. Estamos dizendo que as pessoas querem tomar as rédeas da própria história, da própria vida, e apenas querem usar a Deus como ponte para alcançarem seus objetivos. Pense numa coisa, porque eu preciso encerrar essa reflexão. Pedro, quando estava andando sobre as águas, enquanto ele olhava para Jesus, sua mente estava conectada em Jesus, seus olhos conectados no autor e consumador da sua fé. Ele caminhava sobre as águas, mas quando ele tirou os seus olhos de Jesus e começou a olhar a profundidade das águas, ele se desconectou. Ele não estava cometendo um pecado, ele estava cometendo iniquidade. Ele começou a afundar e a morrer, até que ele criou juízo na cabeça, ergueu suas mãos para Jesus e disse: Senhor, me tira disso, Senhor, me socorre, Senhor, me estende a mão. E você, da mesma forma que está se atolando nesse lamaçal de iniquidade, você que não consegue se livrar do pecado, por mais que peça perdão 70
vezes 7, 700 vezes 7, 7.000 vezes 7. Compreenda que o que está gerando esse pecado continuamente está instalado lá dentro. É uma raiz, é uma semente que está fazendo brotar esse pecado. Exponha isso como Naamã. Tire tua armadura, tire tuas vestes sacerdotais e exponha essa podridão. Eu hoje estava me lembrando daquele tsunami terrível que sucedeu na Tailândia, também no Japão. Ali na Tailândia, um resort, um luxuoso lugar para milionários e pessoas bem de vida, para gozarem férias em um lugar maravilhoso, paradisíaco. E ali eles estavam, e a única preocupação deles era saber aonde eu estendia uma toalha para bronzear as costas ou bronzear o peito, o rosto. E a preocupação era qual era o melhor bronzeador e saber como estavam os seus rendimentos na bolsa de valores e o que eles iriam fazer logo depois. À noite o que iriam comer, se era uma lagosta, se era um peixe ou batata sauté. E de repente, meu irmão, minha irmã, veio uma onda de 20 metros de altura. Escute isso. Você viu imagens? Você viu um filme que foi feito sobre isso? Veio uma onda de 20 metros de altura e levou a todos eles. É hora de você criar juízo. Abrir os seus olhos. Expor a tua iniquidade. Porque ele foi moído na cruz. Não apenas para levar tuas enfermidades ou teus pecados, mas tuas iniquidades. Vou voar em direção ao céu de Cristo. Bem amados, chegamos ao final de mais um programa. Fica na paz e até a próxima. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. Minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Aquele que der um copo de água fresca a um dos meus profetas, este tal receberá um galardão de profeta. Ajude-nos nesta obra de fé, que tem abençoado a vida de milhares. Ore por nós, contribua e participe deste ministério, que tem levado este evangelho sem distorções ou mutilações a todos, por intermédios de emissoras de rádio e da internet. Ofertar não pode ser um ato destituído de inteligência e raciocínio. A motivação tem de ser correta. A Bíblia Sagrada diz que Deus ama quem dá com alegria. Portanto, a motivação deve ser honrar a Deus, de alguma forma, contribuir para o engrandecimento do reino do Senhor, para que sua vontade seja feita na terra, para que milhares sejam alcançados pela verdade. A motivação nunca pode ser a ganância, ou o constrangimento, ou a necessidade, mas sempre a alegria de participar de um mover do Espírito Santo para a salvação e libertação de pessoas que precisam conhecer a verdade. Lembre-se, Jesus disse: nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fizerem a vontade de meu Pai, que está nos céus.
Anote agora o número das contas, através das quais você poderá fazer chegar a nossas mãos tua oferta de fé, para nos ajudar nesse ministério. Bradesco, agência 2153, conta corrente 6123, dígito 9. Bradesco, agência 2153, conta corrente 6123, dígito 9. BRB, agência 053, conta corrente 004981, dígito 3. BRB, agência 053, conta corrente 004981, dígito 3. Caixa Econômica Federal ou Lotéricas, agência 0008, operação 01, conta corrente 028130, dígito 3. Caixa Econômica Federal ou Lotéricas, agência 0008, operação 01, conta corrente 028130, dígito 3. Muito obrigado pela credibilidade demonstrada em nosso ministério. Missionário Teovan Lima.